Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com os nossos cromos medievais e hoje vamos falar do Roger Bacon e da sua importância para o método científico. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar este podcast. Ao subscreverem ao nosso canal, garantem que não perdem nenhuma atualização dos nossos episódios. Mas sem mais demoras, vamos já passar ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa rúbrica dos cromos medievais, onde analisamos vários cromos, as suas contribuições tanto para a ciência como para esta relação entre a ciência e a fé. Estamos de volta, eu sou o Gonçalo Andrade e aqui comigo hoje tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá a todos. Portanto, hoje vamos falar de uma pessoa que tem um nome assim bastante... Costuma acompanhar ovos mexidos ao pequeno almoço. Peço desculpa, eu pensei nesta piada. Já está tudo estragado. Já estamos a começar no pé errado. Já estamos a começar. Eu não resisti a dizer isto. Mas se calhar alguns já adivinharam. Portanto, vamos falar de Roger Bacon. Roger Bacon, um importante sábio medieval. E pronto, além de fazer parte de pequenos almoços ingleses, também teve aqui umas contribuições científicas importantes. Mas pronto, eu se calhar vou-te passar a palavra, Bernardo, que aqui do meu lado isto não está tudo inquinado. Está tudo inquinado. Nós vamos. Quem é este? Exato. Quem é este Roger Bacon e por que motivo é que o estamos a incluir aqui? Bem, o Roger Bacon é britânico, como se pode imaginar pelo nome. Ele nasceu em Inglaterra, terá nascido aí por volta de 1219, 1220 e terá morrido por volta de 1292, com a simpática idade de 72, 73 anos de idade. A sua universidade, a sua alma mater é a Universidade de Oxford. Ele aprendeu o seu mistério, a sua sabedoria medieval na Universidade de Oxford. Ele está inserido na tradição escolástica. É interessante dizer que ele muito provavelmente foi colega da Universidade de São Alberto Magno, o professor de São Tomás de Aquino, e do nosso Pedro Hispano, do Papa João XXI, Papa português. Terão sido colegas seus da universidade. Foi professor de gramática, de lógica aristotélica, de aritmética, de geometria, dos aspectos matemáticos da astronomia e da música. No fundo, como é comum na nossa cadeira de cromos, não é? Estamos aqui perante um homem de saberes muito variados, ao ponto de a tradição escolástica chamá-lo para a posteridade do Doctor Mirabilis, do Doutor Admirável, o Doutor Maravilhoso, talvez uma tradução mais literal. É um cromo a sério, é um grande sábio medieval e nós decidimos escolhê-lo porque ele, como professor de Aristóteles que era, aproveitava aquela parte da obra aristotélica que é comentada nos segundos analíticos, ou também chamado analíticos posteriores, em que Aristóteles comenta os dois sentidos do método de obter conhecimento, portanto, o indutivo e dedutivo, já falámos um pouco sobre isso, não é? Ou seja, fazer observações e usar o método indutivo para chegar às leis e depois, pegando nas leis, deduzir observações para ver se elas estão bem especificadas ou não. Portanto, os dois sentidos do método. Aristóteles inventou esta coisa dos dois sentidos do método, não é? Isto não é medieval. Roger Bacon, como professor de Aristóteles, vai aprofundar este conceito e vai ter um interesse muito grande pelo método experimental, como hoje em dia lhe chamamos, pela aplicação destas ideias de Aristóteles à prática, a questões práticas. O que é importante destacar na sua obra? Eu acho que talvez vale a pena referir apenas uma única obra, a mais importante de todas, que ainda por cima tem o nome de obra maior, Opus Maius, certo? A obra é mesmo a obra maior, por isso é que nós já estamos a escolhê-la. De facto, chama a atenção. E também, já agora dizer aqui uma coisa, ele como era comum também nesta época para os grandes professores, não ensinou apenas numa universidade, ele também passou pela Universidade de Paris e conheceu quem era quem na altura, não é? Nos sábios medievais. Conheceu vários dos cromos que nós aqui vamos referir. O Grosseteste, por exemplo, foi um deles. E na sua obra Opus Maius, de 1267, é uma obra bastante vasta, uma obra que é encomendada pelo Papa Clemente IV. Portanto, temos aqui mais uma vez a Igreja Católica a ser mecenas de obras académicas, de obras científicas, e é uma obra que tem 7 partes.
Na parte número 1, ele comenta os obstáculos para alcançar a verdade, onde é que o erro impede a chegada à verdade. Na parte 2, a relação entre a filosofia e a teologia. Ele considera que a filosofia e a teologia são ciências principais para o saber humano. Na parte 3, trata da logística das línguas bíblicas e da gramática. Nas partes 4, 5 e 6, mais aqui ao nosso gosto, do Café Ciência e Fé, ele trata da matemática, da ótica e da ciência experimental, e deixa a parte 7ª, talvez a parte mais digna ou aceitável socialmente, não é? A filosofia moral e a ética ficam para o fim. E, portanto, esta é a sua obra magna, não é? Como se fosse, caso, uma enciclopédia dos saberes humanos. Faltou dizer que ele foi frade franciscano. Ele fala de um bocadinho de tudo, não é? Sim, toca em quase todos os temas, não é? Um homem de vários saberes. Nós íamos terminar aqui este curto episódio sobre o Roger Bacon com uma citação na qual ele fala do método experimental. É uma citação muito boa, mas antes de terminarmos com a citação da sua Opus Maius do capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre o método experimental, gostávamos também só de abrir aqui um parênteses, Gonçalo, porque ainda há pouco estamos a falar sobre isto, que os defensores da tese do conflito, não é, de que a Igreja Católica teve sempre conflito com a ciência, costumam ir ao século XIII buscar o Roger Bacon como um mártir da ciência, não é? O que é um bocado estranho, não é? Quando a principal obra do Roger Bacon foi uma encomenda papal. Mas no fundo, de facto, porquê que isto, de onde é que surge esta ideia de que o Roger Bacon teria sido um sábio perseguido por ser um sábio, não é? Por uma igreja obscurantista. Tentámos aqui investigar um bocado isto, se o Bacon realmente se viu em apuros com a justiça ou não. Há indícios de que ele terá estado preso ou numa prisão, ou em prisão domiciliária, na parte final da sua vida. Não há certeza sobre as razões. Mas já não há certeza sequer do seu julgamento e da sua prisão. Há apenas conjecturas. E, portanto, não conseguimos chegar às razões que teriam levado a esse julgamento e a essa prisão. Mas, no fundo, dizer que o Roger Bacon foi um mártir às mãos da Igreja não faz qualquer sentido. Os historiadores têm dúvidas acerca do que é que terá sido este problema judicial do Roger Bacon, mas há consenso entre os estudadores da ciência de que as razões não eram científicas. Poderiam ter sido razões doutrinais, quem sabe, ou razões morais, ou razões, por vezes, poderiam estar relacionadas com a questão da astrologia, porque na Idade Média a astrologia foi muito popular e a Igreja autorizava a astrologia para fins naturais, não é? A astrologia aplicada à agricultura, a astrologia aplicada à medicina ou aplicada à navegação. Não é? No fundo é praticamente astronomia, não é? É praticamente astronomia, sim. É usar as posições dos astros. Numa altura em que a astrologia e a astronomia não têm distinção. No mesmo saco não tem distinção. E na verdade, usar as posições dos astros para a agricultura e para a navegação e para a medicina fazem sentido até científico, não é? Exato. Nesta época medieval eram preocupações científicas. Será o que é que a Igreja... Será talvez uma visão mais de salvar os fenómenos, não é? Sim. Ajustar um modelo matemático sem explicar muito bem, mas não deixa de ter uma utilidade explicativa e... Procurar correlações, não é? Procurar correlações. Aliás, é interessante... entre a posição dos astros e essas áreas, não é? E a agricultura e a medicina e a Exato. É interessante ver, e provavelmente foi o caso, que é precisamente esta distinção entre a astrologia judiciária e a astrologia natural, não é? Natural. Que vai mais tarde criar a distinção entre aquilo que nós hoje chamamos de astrologia e aquilo que se chama astronomia, não é? Agora astronomia. Tudo o que é natural vai para a parte científica que hoje em dia se chama astronomia. E o resto, que é o que tenta, no fundo, dizer como é que as pessoas se vão comportar e o motivo pelo qual é considerada errónea é porque, no fundo, segundo essa teoria, tira-nos o livre-arbítrio, não é? Portanto, as nossas decisões estão pré-determinadas. Pelos astros. Não é? Nós abrimos o horóscopo e o horóscopo diz o que é que vai acontecer no próximo mês. Exato. É? E como nós sabemos que somos livres, essa teoria tem que estar errada. Pronto, é por aí. Mas o que tu acabaste de dizer é tão importante que, pelo fato que ainda hoje em dia muita gente lê horóscopos e rege a sua vida pelos horóscopos, vamos só fazer uma pequena pausa. O que o Gonçalo acabou de dizer é muito importante, Gonçalo. A Igreja Católica esteve contra a astrologia
judiciária, ou também chamada divinatória, porque tirava a liberdade às pessoas, porque de acordo com o cristianismo, o ser humano é livre e não é o que um horóscopo diz numa revista que vai ditar o que é que vai acontecer no próximo mês. Exato. Mesmo que hajam constrangimentos à nossa liberdade, nós somos sempre livres. E como somos sempre livres, quando se constrói uma visão destas, em que os astros dizem como é que eu me vou comportar, essa visão tem que estar errada porque vai contra esta coisa que nós sabemos que é que nós somos livres, porque é Deus que nos dá a liberdade. E já agora, Gonçalo, uma pergunta fora de pé. Pergunta a um físico. Eu que sou um mero engenheiro, pergunta a um físico. Os astros realmente exercem sobre nós influência gravítica, não é, Gonçalo? Gravítica, sim. Gravítica, não é? Qual é que é a intensidade que nós estamos aqui a falar, mais ou menos? Só para quem lê horóscopos, aprender aqui alguma coisa de força gravítica. Qual é que é a intensidade que nós estamos aqui a falar? Porque é verdade, não é? Os corpos com massa atraem corpos com massa, não é? Júpiter está a atrair-nos, certo, Gonçalo? Não estou a dizer mais nada, pois não? Está. Não, pera. Júpiter atrai-nos, não é? Desculpa, exato. Não estás a dizer nenhuma asneira. Júpiter atrai-nos. Marte, quaisquer dois corpos com massa atraem-se mutuamente, não é? Mas se isso tem impacto na nossa vida, pá, a força é tão pequenina que... A questão é esta, a força é pequenina porque, de acordo com a fórmula da atração gravitacional de Newton, não é? No denominador nós temos a distância ao quadrado, não é? Ou seja, a distância de nós a Júpiter tem que ser levantada ao quadrado e isso está no denominador, vamos recordar as frações, não é? E por isso a força fica fraca ao quadrado com a distância. E mas por isso a influência gravítica, mesmo ela, é muito pequenininha. Sim, mas aqui também não acho que não nos devemos colocar na posição de quem está no século XXI e já sabe estas coisas, claro que sim, à partida que a influência é muito pequena. Portanto, nós colocando-nos no ponto de vista de alguém que não sabe, portanto, que ainda não sabe como é que estas coisas são, à partida não existiria. Portanto, se eu não soubesse como é que é a lei da gravidade e essas coisas todas, poderia, hipoteticamente, existir uma relação causal entre o movimento dos astros e algumas coisas que acontecem no corpo humano. No corpo humano. Como por exemplo, existe, por exemplo, uma relação causal entre o movimento da Lua e as marés. Portanto, da maneira que isso existe, exatamente, poderia existir isto também. Portanto, nós hoje é fácil colocar-nos na nossa posição de quem já sabe mais e já estudou mais o assunto e dizer que isto não faz sentido, mas a priori poderia existir essa ainda bem que faz essa ressalva, porque é por isso que a Igreja permite a astrologia, por exemplo, para a medicina, porque a Igreja não quis fechar a porta aos sábios que estudavam eventuais influências dos astros no corpo humano, na parte fisiológica. No entanto, a alma é a parte imaterial do corpo humano, diz Aristóteles, São Tomás de Aquino. E por isso, de acordo com o cristão, a alma é imaterial e os astros não podem influenciar a alma. A alma continua livre e essa era a razão pela qual a astrologia divinatória ou judiciária era proibida. Mas abrimos este parênteses porquê, Gonçalo? Exato, que é uma distinção importante. Mas abrimos este parênteses porque talvez, quem sabe, temas de astrologia, obras de astrologia, que sabemos que o Roger Bacon interessou-se por esse tema, poderiam talvez ter estado na origem de algum eventual processo, mas sabe-se muito pouco sobre isso. Sim, e nesta altura não se tinha o conhecimento que é hoje, e era uma coisa bastante comum, nesta altura, as pessoas que sabiam matemática fazerem trabalhos em astrologia, não é? Sim. Portanto, não estou a dizer que era o caso aqui porque não sabemos, não é? Mas há vários sábios medievais que trabalhavam em astrologia simplesmente porque sabiam matemática e era uma maneira de trazerem algum dinheiro quando tinham problemas, não é? Sim, são considerações práticas muito razoáveis, não é? Às vezes com bocas para alimentar em casa, por isso as coisas são como são. Exato. Aqui os frades e assim talvez não tivessem bocas para alimentar em casa, mas outro tipo de sábios os tinham famílias, teriam, sim. Pronto, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa. Quando os sábios não têm mecenas, também têm que sustentar de alguma forma, não é? Vamos recordar aqui que o Galileu, até o próprio Galileu, fazia horóscopos nos seus tempos de juventude para ganhar umas massas. Não era uma coisa que ele adoraria fazer, mas fazia e tinha que o fazer porque precisava
Exato. De receitas. Então, Gonçalo... Até as opções que ele tinha, ele era dar explicações e era fazer horóscopos. Exatamente, é um bocado isso. Então queres ler aqui o que é que o nosso Dr. Mirabilis diz na sua Opus Maius, capítulo 6, acerca dos princípios da ciência experimental? Eu achei surpreendente quando nós trouxemos aqui este texto para este episódio, porque realmente ele soa a moderno. Vejam lá se não é verdade. E este texto, portanto, estamos no final do século... a segunda metade do século XIII. Portanto, isto é mais ou menos da idade do nosso país, não é? Sim. Portanto, quero agora apresentar os princípios da ciência experimental. Pois, sem experiência, nada pode ser suficientemente conhecido. Pois há dois modos de adquirir conhecimento: pelo raciocínio e pela experiência. Raciocinar leva a uma conclusão e faz-nos aceitar a conclusão, mas não torna certa a conclusão e não remove a dúvida de forma a que a mente possa descansar na intuição da verdade, a não ser que a mente a descubra pelo método da experiência, via experientia. Pronto, não estava à espera do latim, agora aqui no meio. É só para tropeçar. Exato. Pois muitos têm argumentos relacionados com o que pode ser conhecido, mas porque não têm a experiência, negligenciam os argumentos e não só não evitam o que é danoso, como não seguem o que é bom. Ele aqui talvez, não sei qual é a tua visão disto, mas ele talvez esteja a fazer um bocado uma crítica àquela postura excessivamente aristotélica em que não precisa fazer experiências. Não precisa da experiência. Não precisa, exatamente. Não precisa da experiência, eu já sei. Já vimos um caso desses no nosso episódio sobre Galileu, não é? Sim, havia aquele aristotélico fanático que não queria olhar para o telescópio, não é? Exato, ele já sabia que não existiam rugosidades na Lua, porque Aristóteles assim o dizia. Exatamente, não é preciso olhar, não precisa olhar. Portanto, temos aqui uma crítica a essa posição, não é? Que penso que não falámos ainda em nenhum episódio, mas há aquela questão das condenações de Paris, não é? Sim, nós ainda devemos ainda comentar isso, sim. Também vão um bocado nessa direção, mas não vale a pena entrar por aí agora. Assim, o raciocínio não chega, mas a experiência sim. O que Aristóteles diz, então, de que a demonstração é um silogismo que nos faz conhecer, deve ser entendido se a experiência dele acompanhar a demonstração. E não deve ser entendido como se tratasse da mera demonstração. Então, aqui, no fundo, o que me parece, que olhando para isto, é que Aristóteles dá-nos formas de raciocínio que são válidas, mas... Sim, silogismos, deduções lógicas e... Sim, mas nós... Tanto para validarmos as premissas como para validarmos a conclusão, nós devemos fazer experiências, porque isso é o que nos vai ajudar a validar os resultados. E isto é muito próximo da visão científica, não é? Eu gosto imenso desta citação, porque no fundo é o que ele diz: racionar leva-nos a conclusões, não é? Mas não torna certa a conclusão, não remove a dúvida, para a mente poder descansar na intuição da verdade. É muito bonito isto. Portanto, a via da experiência, não é? A via da experiência leva aqui um grande destaque pela mão do Roger Bacon. E reparem, pois, pela influência que a sua obra teve no meio académico da altura e nos séculos que seguiram, não é? Este tipo de ideias, não é? Não deixam de dar frutos. Não, e é uma coisa completamente atual, porque às vezes tenta centrar um bocado pela via de se a minha teoria é bonita, então eu já não preciso da experiência. E acontece muito isso. Isto é uma coisa completamente danosa para a ciência, não é? Porque, ou seja, existem formas de conhecimento que não são científicas, é verdade, nós já dizemos isso desde o início, mas se estamos no domínio da ciência, nós temos que ter noção que dentro da ciência a experiência é a rainha, e dentro da ciência, se a minha teoria pode ser a mais brilhante, eu posso ser o tipo mais inteligente à face da Terra, mas se a minha experiência se a minha teoria não bate certo com a experiência, então ela está errada. E isto é uma muito coisa engraçado. Que às vezes é difícil de aceitar, não é? Porque é muito engraçado o que acabaste de dizer, porque isso está perfeitamente atual. Eu não sei se nós temos aqui alguns físicos a ouvir-nos no podcast, mas os físicos que nos ouvem devem reconhecer o nome daquela cientista que tem vários vídeos sobre ciência no YouTube, muito
bons, por sinal, a Sabine Hossenfelder, em que ela, aqui há uns tempos estava a ver um vídeo em que ela criticava os teóricos de partículas pela sua obsessão com a estética, não é? É o que acabaste de dizer, é muito engraçado, não é? No fundo a esta altura ficamos apaixonados pelas nossas ideias e pela beleza da estética e não fazemos experiências, não é? E é sempre salutar, recordar o que diz o Roger Bacon no século XIII. E repara, isto ao mesmo tempo não é tirar valor à parte que não tem experiência, porque a parte que não tem experiência é importante, até porque nós antes de podermos fazer previsões temos que fazer as contas. Temos de ter alguma teoria, não é? Temos de ter uma teoria, portanto essa parte é importante. Agora, o que às vezes é perigoso é quando se tenta apresentar essa parte como tendo o peso de quem já fez as experiências quando não se fez. No fundo, as duas coisas são importantes, não é, Gonçalo? Sim, são as teorias e as experiências. E, portanto, chegamos à conclusão que quem tem razão é o filósofo, com F grande, não é? O filósofo, quem é? Quem já acompanha os nossos episódios sabe que o filósofo é Aristóteles, não é? Portanto, Aristóteles tem sempre razão, salvo nos raros casos em que não tem. Está sempre certo, exceto quando não está. Exceto nos raríssimos casos em que não está. E pronto, porque no fundo o Roger Bacon o que ele está a fazer é está a aprofundar ideias que ele próprio foi beber aos segundos analíticos do Aristóteles. Portanto, ele está a desenvolver ideias que já vêm de Aristóteles, não é? Que germinaram. Tem valor, lá está, é aquela imenso história valor. Das teorias serem desenvolvidas de forma incremental. Claro que sim. Imenso valor recuperar estes conceitos, pô-los a circular e criticar os sábios do século XIII que não davam a importância de vida à via da experiência, ao método da experiência. Exato. Que hoje em dia chamaríamos o método experimental. E para só aqui, para terminar, as coisas que não têm a parte da experiência tão válidas são que se nós nos focarmos exclusivamente na matemática, a matemática em si tem muito pouco de experimental, não é? Quer dizer, hoje em dia já há umas coisas mais de matemática experimental, mas assim, a parte mais matemática pura e dura, não é? É puramente intelectual e tem um valor enorme, não é? Tem um valor enorme. Agora, convém também nós não fazemos agora aqui... não queremos meter aqui o episódio da filosofia da ciência. Não. Isso ficará para outra altura, mas queria deixar ficar aqui só esta nota, que não convém fazermos o que se chama o erro capital em história, que é sermos anacrónicos, não é? Não vamos fazer o anacronismo de olhar para a Idade Média e dizer assim, só houve um cientista na Idade Média que foi o Roger Bacon porque ele fez experiências. Não, isso é um anacronismo. No fundo, ou como estamos a acompanhar nestes cromos medievais, há um sem fim de pessoas que fizeram um trabalho científico notável e o facto de Roger Bacon destacar a importância da via da experiência não nos deve levar hoje em dia a dizer pronto, está bem. Como ele falava no método experimental, é o único cientista que podemos buscar a Idade Média. Isso também não faz nenhum sentido fazer esse anacronismo. Uma coisa é dizer o Roger Bacon teve contribuições muito importantes nesta área. Teve. Outra coisa é dizer mais ninguém teve. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Então, pronto, não sei se tens aqui mais algum tópico. Não, é isto. Eu acho que é só concluir que o Roger Bacon não foi um mártir às mãos da Igreja Católica, pelo contrário, moveu-se entre os melhores, conviveu com papas e trabalhou para papas e é uma figura importante na ciência medieval e por isso não vamos manipular a sua vida e a sua obra para uma falsa teoria do conflito, não é? Porque, como veremos no final desta caderneta, não é? O nosso objetivo com a caderneta dos cromos medievais é que a teoria do conflito esteja feita em pedaços no fim da caderneta, não é? A caderneta do conflito seja desfeita à medida que vamos montando a caderneta dos cromos, não é? Essa é a ideia. E estava, só aqui para terminar, estava aqui a pensar se o motivo pelo qual não terá tido os tais problemas no final da vida que estávamos a falar, não terá sido porque alguém achou que se ele fosse frito com ovos mexidos ficava bastante bem. Pá, que horror! Corta! Espera lá, estou eu a voltar ao mesmo. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Deixa essas piadas para o episódio sobre a Inquisição. Olha, pior ainda, agora está ainda pior. Corta! Que horror! Muito obrigado aos que ainda aqui estão. É melhor pararmos por aqui.
voltamos em breve com novos episódios, sempre a Eu mostrar a diria harmonia. que, Gonçalo, estamos a violar normas da comunidade, de certeza. Não é? Acho que sim, Estamos acho a que violar sim. normas da comunidade. Acho que sim, isto é capaz de ser um incentivo à violência ou assim. Eu acho que sim. Mas pronto. O Café Até Ciência à e Fé próxima. volta em breve. Volta com em novos breve. temas. Sempre a E com mais mostrar. juízo. E com mais juízo, em sim, princípio. sim. Esperemos que sim. Um abraço e até à Adeus. próxima. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima, se Deus quiser. E foi mais um dos nossos cromos medievais, Roger Bacon, que teve grande importância no estudo do método científico. O que é que acharam deste episódio? Se gostaram, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar, para nos ajudarem a continuar este podcast e para não perderem nenhuma atualização. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.